Fez a impugnação da contestação, vem a audiência de instrução. Como é que o advogado trabalhista que advoga para o trabalhador, como é que ele tem que se preparar? O que é fundamental que ele saiba? Quais são as principais dicas para fazer uma boa audiência de instrução? Primeiro ponto, a audiência de instrução ela já começa no escritório do advogado. Então o advogado ele vai sentar, vai combinar um horário com o reclamante, a parte, a autora e as testemunhas no seu escritório. A audiência está marcada para as 2h, então 13h, 12h30, todo mundo no meu escritório. Quero você com as testemunhas. E a partir daí o advogado vai buscar o quê? Esclarecer os fatos. Primeiro ele vai explicar como que funciona, qual que é a dinâmica da audiência de instrução. Para que ela serve? Qual que é o objetivo dela? Vai explicar para o reclamante, para o cliente dele e para as testemunhas. E depois o que ele vai falar? Uma coisa que é muito importante e que é pouco falada. E que muitas vezes o advogado acaba comendo barriga. O advogado tem que falar para as testemunhas duas coisas. Antes de ouvir o seu depoimento, testemunha, o juiz ele vai perguntar para você, ele vai te fazer duas perguntas. Primeira delas, se você tem relação de amizade íntima com o reclamante, com a parte, você vai na casa dela, sai para comer churrasco com ela, vai em festa com ela e assim por diante. E depois ele vai te perguntar se você tem interesse no processo. Se você quer que a parte ganhe processo e a outra perde, você tem interesse em prejudicar a empresa, por exemplo, isso sendo advogado do reclamante. Se você responder que sim em alguma delas, o juiz ele não vai mais querer te ouvir como testemunha, porque ele vai entender que o seu depoimento é tendencioso. E aí quando você esclarece isso para a testemunha lá no seu escritório, se ela fala, não, eu quero que a empresa se lasque, você já dispensa ela. Exatamente isso. Você não precisa levar ela para ser ouvida, né? Exatamente isso. Deixar muito bem claro isso aí, tá certo? E buscar ter essa sensibilidade também, de buscar ali, ver se a pessoa, a testemunha, especialmente, está falando a verdade, certo? É amigo, tem relação de amizade, explicar também, né, que a amizade íntima é algo muito subjetivo, que pode ser para um, pode não ser para outro. Que o pessoal confunde muito. Eu conheço ele na empresa, a gente trabalha junto lá há 2 anos e aí somos amigos. Não necessariamente, né? A amizade íntima vai nascer da frequência de casa, final de semana junto, coisas do tipo, né? Exatamente. E aí, feito isto, aí o advogado passa a inquirir, questionar a testemunha sobre aquilo que ela sabe e aquilo que é relevante para o processo. Então, se está sendo pedido no processo horas extras, testemunha, qual era o horário que o reclamante entrava na empresa, que ele batia o ponto? Qual era o horário que ele saía para o intervalo? Ele usufruía quanto tempo de intervalo? Era 30 minutos? Era 20? Era 1 hora? Que horas ele voltava para a empresa? Que horas ele encerrava o expediente? Esse horário que você acabou de me falar aqui, de entrada e saída, ocorria em quais dias da semana? Era segunda a sexta ou era segunda a sábado? Aos sábados, tinha trabalho? Qual era o horário que ele trabalhava aos sábados? Tinha trabalho ao domingo? E assim por diante. Vai esclarecendo esses pontos. Como se fosse o juiz ou a juíza. Porque quando chegar na audiência, ele sentar ali para poder prestar o depoimento, ele já não... Obviamente que vai ter uma ansiedade, que isso é característica do ser humano, mas não vai estar tão ansioso assim para poder prestar o seu depoimento da melhor maneira possível. Então, por isso que eu digo, a audiência de instrução ela começa no escritório do advogado, questionando as testemunhas, orientando, dizer, olha, eu estou aqui para te orientar, estou fazendo uma orientação, não vou dizer o que você tem ou não tem que falar, porque a gente sabe que isso não cola na prática. Se tem uma coisa que o juiz, a juíza trabalhista é bom, é em fazer pergunta, em saber quando a pessoa está mentindo ou não, quando a pessoa está escondendo alguma coisa. Então, não cometam esse erro, não diga aquilo que o cliente, para ele dizer aquilo que ele não sabe ou aquilo que não seja verdade, porque isso aí vai dar ruim lá na hora da audiência. E aí trabalhar com as testemunhas, conversar com ela. Uma coisa que eu sempre falo para quem vem me perguntar, o fato, quando você está defendendo um fato, eu preciso provar tal coisa, você não ganha na quantidade. Então tem gente que leva 3 testemunhas para provar um fato. Isso aí é beira loucura. É importante que o indivíduo tenha, o advogado tenha uma testemunha que tenha pleno conhecimento dos fatos. Uma testemunha já vale. Então, se ele está pedindo horas extras, aquela testemunha presta um depoimento fidedigno, claro, em relação à jornada de trabalho, não tem por que ele ouvir outra testemunha para comprovar aquilo que a testemunha está dizendo. Porque isso aí pode dar muito ruim mesmo. Eu fico muito contente, eu fico feliz quando eu estou indo para a audiência de instrução e vejo que
o advogado da parte adversa está com 3 testemunhas, quer ouvir as 3 testemunhas, porque é muito simples, facilita o meu trabalho. Porque o que eu vou perguntar para a primeira testemunha, muito provavelmente, o que eu perguntar para a segunda testemunha, o depoimento vai ser conflitante. Então é muito fácil ali você trabalhar nesse sentido. É muito. Você vai falando, acontece cada coisa em audiência com a gente, né, cara? Demais. Já vi cada situação em audiência. Esse negócio aí do advogado da empresa, às vezes levar 2, 3 testemunhas e querer ouvir as testemunhas. Às vezes ele recorta e traz toda a prova que estava faltando, né? Que às vezes você não tem testemunha de todos os fatos da inicial. E o advogado da empresa, nessa ânsia de mostrar serviço, vamos dizer assim, traz o testemunho que estava faltando, né? Exatamente isso. Já deve ter acontecido muito isso com você também, já né? Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu, teve uma situação tanto quanto pitoresca. Quando eu estava pelo reclamante, eu estava pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego com um prestador de serviço. Ele era tipo um empreiteiro que construía casas nesses condomínios. E aí essa pessoa que ele contratou, meu cliente, não tinha carteira assinada, não tinha nada, mas preenchia os demais requisitos para reconhecer o vínculo de emprego. E a testemunha que eu tinha era uma testemunha muito fraca, que trabalhou só um determinado período de tempo, ali, uns 2 meses, 3 meses com ele. E o contrato tinha sido de mais de 1 ano. E aí o advogado, na hora lá, veio querer fazer acordo e tudo mais comigo antes da audiência, né? Falou, tô com 2 testemunhas aqui, hein, doutor? Não sei o que e tudo mais. Acho bom se eu fazer acordo, assim e tal. Falei, então tá bom. E aí, como eu sabia que a minha testemunha não era muito boa, qual que foi a minha estratégia? Então, vou pedir para ouvir o depoimento da parte autora, da parte reclamada, do dono da empresa. Vai que obtenha alguma confissão aqui. E aí, pedi para ouvir na audiência. Aí já tem uma dica grande, hein? Se você é advogado trabalhador e está sem testemunha, escuta o preposto da empresa. Exatamente isso. Isso é uma dica boa. Exatamente isso. Já vai preparado para fazer as perguntas para o representante da empresa. E aí, naquele primeiro momento da audiência não teve acordo, aí fomos ouvir as testemunhas, vamos produzir as provas testemunhais, as provas, depoimento das partes, no caso, né? O advogado da empresa não quis ouvir o meu cliente, e eu pedi para ouvir o representante da empresa, que era o dono. E aí eu passei a questioná-lo, certo? Falei, olha, o reclamante, ele trabalhava quais dias da semana? Aí trabalhava de segunda a sexta-feira. Qual horário ele trabalhava? Ele entrava às 7 horas e saía às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele saía? Era, porque era o horário permitido pelo condomínio para que as obras sejam realizadas. Depois desse horário já não podia mais. E me diz uma coisa, era o reclamante, ele que tinha que trabalhar ou ele podia mandar algum outro representante? Aí o cara começou a dar risada, assim, o representante da empresa, o dono da empresa começou a dar risada, assim. Aí o juiz falou, olha, pode parecer estranho para o senhor, mas o senhor tem que responder. Aí ele falou assim, se foi ele que foi contratado, obviamente que era ele que tinha que trabalhar para mim, não podia mandar outra pessoa. Ponto. Já provou todos os elementos caracterizadores da relação de emprego. Não precisa ouvir mais nada. Não tinha mais prova. Não precisa nem ouvir testemunha mais.